Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quando a Vida Vira. E hoje a gente vai conversar com a empreendedora Nata. Ela que já teve várias lojas, já trabalhou com comércio de vários itens diferentes. Porém, algo mudou dentro dela e ela resolveu viver de arte. Hoje eu converso com Jimena Ferraz. Seja muito bem-vinda, Jimena. É um prazer receber você aqui. Obrigada. E primeiro eu queria entender de onde veio esse teu talento para o comércio, para negociar, né, esse lado empreendedor, de onde veio, de onde surgiu? Primeiramente, né, deixa eu agradecer aqui o convite. Muito feliz de estar por aqui e poder falar um pouquinho da minha história, né? Então vamos lá. Quando eu comecei, quando despertou fui picada aí para estar no comércio, gostar do comércio, de empreender. Eu tinha em média de uns 14 anos, 15. Bem novinha. Exato. Minha família, por parte de mãe, tem muitos comerciantes, né? Então sempre convivi ali nesse meio. Mas assim, eu comecei a vender minhas roupas que eu não usava mais, roupas novas que eu tinha e nunca tinha usado e estava lá para sem ter nenhuma utilidade. E eu comecei a chamar minhas amigas para comprarem. E E aí o fazia um guarda-roupa, brechó. isso, meu guarda-roupa, eu tirava minhas roupas, pendurava as que iam ser vendidas e quando chegava eu abria o guarda-roupa, a pessoa ficava ali, ó, No quarto olhando no mesmo. quarto mesmo, dentro de um apartamento. Isso é que é uma sacada Porque, interessante. quer dizer, dentro do apartamento, foi na minha casa, eu ainda era solteira, já fazia isso. Quando eu me casei, eu peguei um quarto dentro do meu apartamento, foi exatamente assim. Eu Então já foi algo fazia. que não foi algo assim que um episódio isolado. Você Não, começou a fazer e permaneceu fazendo. fiquei um bom tempo, porque dali eu passei quase um ano e pouco, e foi dali que eu despertei em comprar roupa para revender. Porque eu já não tinha mais roupa, eu já tinha vendido Hum, tudo que eu tinha para vender. não E podia aí, ficar sem roupa. exato. E aí o pessoal, cadê, cadê? Tem mais, tem mais, eu disse, tem. Então aí foi quando eu comecei a comprar para revender. Entendi. Aí você começou a viajar para comprar fora. Isso. Mas você vendia, você montou uma loja ou não? Você vendia também para suas amigas ali no boca a boca? Como é que funcionou isso? Eu comecei comprando em Santa Cruz. De Santa Cruz passei um bom tempo comprando. De Santa Cruz eu comecei para Fortaleza. Ia de manhã e voltava no mesmo dia de avião e já vinha com mais mercadoria e vendia. E foi quando eu decidi abrir minha loja. Hum, E aí eu tive uma loja física. Tive uma primeiro que era na frente do meu apartamento e tive outra depois um pouquinho mais frente, maior, numa localização massa, em Olinda mesmo, ali em Bairro Novo. E ali eu passei um bom tempo vendendo roupa ali. quantos anos assim de Eu acho loja? que uns 5, 6. Acho que uns 5 anos, mais ou Bastante menos. tempo, né? Foi. Fora os que eu já vendi em casa, né? E fiquei 5 anos na loja física lá. Que foi a época de 2013, eu acho que a época do Instagram estava começando, estava bombando. Eu já estava Já estava ali tirando foto, atuando. é. Então foi você que começou a ensinar as pessoas a usarem o Instagram, praticamente. Menina, porque eu postava, o povo nem sabia direito. Olha lá, Usar. olha lá. Acho que o Instagram, não sei quando foi que chegou, mas eu sei que em 2013 tinha pouquíssimo tempo de Instagram. Eu lembro, naquela época quase ninguém usava, Era né? uma ferramenta ainda muito nova, Só mas eu ainda já estava no usava. aplicativo. É um pouco É, mais esquecido agora. exato. Mas aí, durante esses 5 anos, assim, você teve algum desafio que você encontrou no meio do caminho? Algo te fez pensar em expandir ou, naquele momento, deixar de vender roupa? Porque as transições foram acontecendo, É. né? Naquele Porque, momento da loja, o que foi que te fez? porque assim, antes de eu chegar na loja, né, de ter a loja, eu passei por vários outros lugares, né? Uhum. Então, assim, dando uma viagem rápida, eu já tinha trabalhado na Cavaleira, então ali era com roupa, era com meta, atendendo gente. Sim, você trabalhou. Teve essa passagem, o Era pessoal uma fábrica? Me conta direitinho. era o dono era representante nacional de várias marcas. M-Office, Levi's, Fiorucci, ele tinha lá Green Jam, então ele tinha muitas marcas ali, a gente atendia só para lojista. Sim, era onde ficava Também em essa. Olinda, ali Ah, isso também em era em Bairro Novo, em Olinda, Olinda. certo. E aí eu passei por lá, passei um tempo bom, atendendo os lojistas.
Meu primeiro emprego foi numa concessionária de carro, numa administrativa, então já peguei uma bagagem boa. Não foi com vendas? Não foi. Eu auxiliava até nas vendas lá, mas não efetuava, não concretizava, mas eu tinha muita lábia com os clientes, porque eu tinha que faturar carro, então, queira que não, era quase uma venda ali também. Sim. E dali, como eu já gostava de comércio, e eu passei pela Peddragão, que foi uma escola muito boa, foi onde foi surgindo essas etapas todas minhas de roupa. De vender, depois ter isso e aquilo, ir para Cavaleira, depois ter minha loja. Quando eu saí da Cavaleira, eu ainda tive uma representação de jeans, que Lá eu na ainda fiquei. Cavaleira, desculpa te Ah, interromper, na Cavaleira tu trabalhaste quanto tempo? uns 2 anos, 3 anos. Eu ganhei uma Uns bagagem 3 anos. também Foi bastante muito bom, porque eu importante. trabalhava diretamente com o dono. E aí era muito bacana, era tipo o braço direito dele, assim. Então, assim, era vender, controlar estoque, era o pós-venda. Então, era separar a mercadoria. Então, assim, de tudo um pouco eu fazia. É, você falou que também trabalhou numa representação de jeans. Na Isso. representação de jeans, quanto tempo você passou? Foi antes da pandemia, a gente ficou ainda até a metade da pandemia abrindo o escritório, mas foi uns 3 anos quase, porque foi quando eu saí da Cavaleira e essa marca de jeans, que era dentro da Cavaleira, me procurou quando soube que eu saí. E aí ele fez toda a estrutura de um escritório de representação e eu fiquei sozinha com o jeans dele. Menina, Foi é bom a demais. menina desenrolada demais. A- Mas você fez faculdade. isso. A tua faculdade foi na área de vendas? Foi em publicidade, né? Que de todo jeito me ajudava muito ali, né? É, A publicidade estar trabalha um pouco, contato, né, que com essa. fazia, tipo, quando eu tive minha loja, que fazia toda a divulgação dela, Instagram, foto, tudo Ah, era eu. por isso que Então, já sabia mexer no Instagram quando o Instagram é, começou. ajudou muito. Até hoje, minha faculdade, assim, não me É arrependo de porque ter você feito. já Me tem, né, assim, ajuda um demais. talento de comunicação, né, assim, que quem te conhece sabe. Você é uma É, pessoa que se comunica muito bem e que faz amizade onde chega. Então, fez publicidade, pronto, já tinha sido ajudou. picada pela veinha do empreendedorismo, Exato. né, desde nova. Aí, enchendo a bagagem e se tornou essa empreendedora que Oh, reconhece uma oportunidade de longe, né? não, não pode se deixar, né, escapar, né? Passou, a gente Mas, vai mas a pessoa atrás. tem que ter realmente um olhar, né, clínico, para Exato. não cair em, de repente, algo que vai lhe dar prejuízo, né? Pelas coisas que você Exato. conta, as coisas foram acontecendo sempre com sucesso. Foi bem natural, tudo que aconteceu assim foi bem. Acontecer de acabar uma, já aparecia a outra, que fulaninho me indicou. Então sempre, sabe, Uhum, teve uma bagagem boa no comércio. graças a Deus. E você foi com a representação de jeans até a pandemia, mais ou menos, né? Meados Foi, da no meio da pandemia. pandemia foi quando a gente fechou, que aí realmente não dava, mas já não estava podendo mais sair de casa para nada. A gente ainda conseguiu, sabe, Uhum. dar uma enrolada assim no meio, mas depois ficou muito. Nesse período, você já tinha fechado sua loja de roupa? Já, Já tinha fechado a já, loja. já estava. Foi bem antes, eu estava bem à parte assim, já não dava mais. Eu já tinha tido meu filho, fechei a loja quando eu estava com 7 meses de gravidez. Então Entendi. já tinha Miguel, já tinha tudo, Ficou, sabe? ficou pesado, assim, para levar a loja sozinha, né, com o Não filho tinha com quem pequeno. deixasse. E o jeans foi na pandemia, que foi 2020, 2021. Meu filho nasceu um pouquinho antes. E aí, na pandemia, eu já não dava mais, que eu já estava com minha mãe dentro de casa, Uhum. todo mundo dentro de casa, na realidade, né? Então, eu não podia estar mais saindo como eu estava Na, ainda. na época da pandemia, realmente, todo mundo É, ficou mais tive a isolado. proposta para quando passou a pandemia de voltar, que foi um pessoal que eu acho que foi a melhor empresa que eu passei, assim, dessa vida toda, assim, foi uma empresa de jeans de Cupira, eles que E fabricavam jeans, longe, né? um pouquinho, mas a melhor escola que eu tive foi lá. Que Eles bom. Com confiavam muito em mim. experiências incríveis. Não voltei porque assim fui para outros ares de novo e aí a gente não voltou, mas ele fez a proposta, vamos reabrir de novo, mas aí foi quando aconteceu muita coisa Uhum. e aí a gente não voltou com o escritório. Mas deixa eu te perguntar, porque eu acho que fica todo mundo curioso para saber, assim, quando foi que você percebeu que
algo tinha mudado e que você queria viver de arte, se é que eu posso colocar dessa forma, né, porque Isso. você que vai contar essa história. Então, pronto, aí justamente nessa saída do escritório do jeans, que eu disse que mudou muita coisa na minha vida, que foi a perca da minha mãe, né? Foi em 2021. E aí foi fechando o jeans, a pandemia se alastrando, né? Cada vez maior em 2021. Foi um auge, assim, o boom mesmo. E aí eu perdi minha mãe. Não foi de Covid, mas ela faleceu na Covid, né? Uhum. Ela estava com Alzheimer e tudo, a gente ainda ficou em casa com ela uns 2 anos, tudinho, terapias e físio, tudo. E E foi aí e que já tinha Miguel também. já tinha, já tinha. E quando ela faleceu, quando tudo começou, foi que quando ela faleceu, eu desacelerei em tudo, tudo, tudo na vida. Tudo a minha pressa, o que eu gostava mudou, as minhas prioridades, tudo, tudo mudou. É, Foi, o luto ele tem esse foi. poder, né, de É. mudar a visão da gente enquanto, né, como da forma de ver o mundo mesmo. Isso. E foi dali que onde tudo começou mesmo, que eu fui cuidar, do jardim dela, né, que na minha casa tem um jardim muito grande. E aí de cuidar do jardim dela, das plantas dela, eu como sempre, depois de uns 4 meses, acho que ela já tinha falecido, 4, 5 meses, aí eu fui cuidar do jardim dela e liguei o meu celular para gravar. Você vou gravar esse momento. E aí foi para os stories, eu botei. Nunca mais tinha mexido no Instagram nesse período e botei. E aí o pessoal começou a me perguntar, a se encantar, porque eram muitas plantas. Onde é Uhum. que eu estava? Como assim? E era na pandemia ainda, né? Não tinha muito o que fazer. E aí eu cuidando das plantas, sabe? Eu botando mão ali na areia, na terra, Sim. E o jardim né? foi ficando mais E mais aí o jardim, bonito? é verdade, e aí já depois de uns 20 dias assim, o jardim foi mudando de cara, limpando, tirando tudo ali. E aí o pessoal começou a perguntar nos stories, né? Onde é que eu estava? Eu dizia, era na minha casa. E aí o pessoal começou, olha, todo mundo na pandemia, muita gente começou a gostar de plantas na pandemia, né? É verdade, Todo muita mundo gente começou começou. a procurar, né, algo Exato. que, distraísse um pouco a Preenchesse mente, ali, preencher né? esse vazio. E aí era muita planta, e aí começaram a perguntar se eu vendia as mudinhas. E eu não vendia, que não tinha nada a ver. Aí lá vem o Eu comércio de sei que novo. você queria só cuidar das plantas. Exato. Aí lá vem o comércio. Aí eu comecei a vender as mudinhas das plantas da minha mãe, porque eram muitas. E aí eu comecei a vender, vender. Muita gente começou a procurar? Foi. Porque era pelo Instagram, pandemia, né? Todo mundo ali só rolando ali o celular na pandemia em casa. E aí eu comecei a vender essas mudinhas. E eu vendi bastante. Até o ponto Interessante. foi. E assim, foi sem pretensão nenhuma, né? Sem pretensão nenhuma. Foi quando me pediram para presente, que queriam dar uma mudinha para presente. Aí é que a arte vai chegando aos pouquinhos. Uhum. Que Mas essas mudinhas que você começou a fazer, você vendia só a mudinha mesmo isso. no saquinho, Não tinha estética assim nenhuma. Era questão só de pegar a mudinha, botar num botar no saquinho e saquinho? entregar. Não tinha essa visão de botar na embalagem E que não era legal. nada Não, profissional, né? Era, você estava cuidando do é. jardim e alguém pediu para vender, você viu uma oportunidade de. As primeiras até que eu dei. Depois de tanto gente pedir, eu disse, rapaz, eu vou começar a vender. Baratinho, mas vou. Pronto. Não tô fazendo nada. É. E aí foi preenchendo minha cabeça, né? Sim. E aí foi quando eu tive o primeiro pedido que era para presente. Eu quero dar uma mudinha para presente. Tu tem algum jarrinho, alguma coisa para botar para não entregar para a pessoa dentro de um Só no saco, né? Uma saquinho. coisa assim. Eu disse, mas rapaz, tu também quer demais. Aí lá vai eu. Procurar Aí, um um jarro. jarrinho. Aí achei esse jarrinho. Quando eu postei a foto, a planta com o jarrinho, todo mundo só queria com o jarrinho. Aí lá vai, eu tinha comprado 2, já fui comprar 5. Aí a mudinha mudou de preço, né? Foi. Porque Porque aí já vinha um jarro, já né? veio o jarro. Aí depois vieram para mim e disseram assim: Gimena, tu tem como. Foi pintar primeiro, foi. Tu tem como pintar? Eu disse: minha gente, vocês já pediram jarrinho, vocês querem que pinte? Não, porque fica da cor do barro, dá uma alegriazinha. Na pandemia, todo mundo queria um pouquinho de É, alegria. exato. Aí lá vai eu, atrás de tinta, comprei. Então o jarrinho já saía com uma cor. Azul, rosa, vermelho, amarelo, já tinha uma cor. Aí eu pintava. Aí depois vieram, Gimena,
tem como tu dar umas pinceladazinhas, faz assim, faz pelo menos uma folhinha, não, uma besteirinha, se eu sei lá, minha gente, fazer uma folhinha. Não sabia nada de Não, pintura, sabia de venda, né? Mas de pintar, mas aí, a não partir daí, sabia. você começou a pincelar alguma Aí, coisa. pronto, aí eu fazia assim, um projetinho de folha. Era um projetinho, né? Fazia. Aí, quando eu fiz a primeira, eu disse, menina, até que melhorou um pouquinho, gostei. E aí, puxam para cá, puxam para lá e foi Aí, fazendo. daqui a pouco, já tinha Aí ficou um saindo por um arranjinho bom ali. tempo as mesmas folhas, que eu só sabia fazer aquela folha, né? Então, todo saía igual, parecia uma máquina. Eu entendo você Só perfeitamente, que eu tenho duas mãos esquerdas, pronto. então... Mas aí, pronto. Aí, nesse meu tempo, pronto. Aí, saí com essas duas folhinhas, e todo mundo adorando. Foi quando eu comecei a comprar também mais plantas para fazer mudas. Eu comprava, já plantava, já pegava mudinha pequena. O negócio foi aumentando muito. Aí foi quando eu fui, inventei de sair da minha casa. Eu já tinha passado a pandemia, estava bem no finalzinho. E eu resolvi ter um lugar para levar essas plantas. Foi quando eu fui para um colaborativo, que eu inventei um Ah, colaborativo, sim. que era perto da minha casa, na rua de trás. Mas esse colaborativo era seu? Era bem, eu que fundei, vamos dizer assim, Sim, que se chamava Garagem Afetiva, porque era na minha garagem e era bem afetiva porque era na minha casa, bem sim. acolhedora. Era eu e uma grande amiga minha chamada Amanda Puma, que está comigo até hoje, e eh, esse amigo, vamos procurar um lugar, e apareceu ter uma história que cheguei nesse lugar, eu subloquei uma parte dessa casa, que a pessoa deixou também lá em Olinda, em Bairro Novo, e ali eu levei umas coisinhas para lá. Só que eu já não levei com muita planta, eu levei mais os jarrinhos, Sim, uns pequenininhos que eu tinha. já, Planta era pouca que eu levava, para não ter como transportar muito. sim. Pronto, aí eu fiquei lá vendendo esses jarrinhos pequenos. Aí já não estava mais vendendo planta, estava vendendo só o jarro. Já fui para o jarro, porque eu já sabia que era ruim para levar planta e levar areia. E nesse tempo eu já sabia que eu já ia para as sementeiras e ficar lá aprendendo as coisas com o jardineiro lá, o pessoal que ficava na sementeira, e tinha que comprar areia, tinha que comprar isso. Essas Então era sementeiras que você fala, elas eram aqui, Recife, Olinda, ou também eram distantes? No em Olinda, interior? tem duas, ainda existem essas duas lá. E eu ia para lá para aprender. Fiquei amiga do pessoal que cuidava das plantas para vender nessas lojas, nessas sementeiras, e ia lá para trás para aprender. Olha, gente, tá vendo? É importante aprender sempre. Mas conte a experiência. Você foi lá aprendendo com o As- pessoal. Eu comprava, mas a ideia era ficar lá atrás. E eu ficava lá uma tarde todinha. E aí, quando eu já estava produzindo, ó, essa daqui é sombra, essa daqui precisa de K14, essa aqui precisa eu já sabia tudo. E eu sou péssima com planta, né? Então, assim, Até por hoje o pessoal me exemplo, pergunta de às planta. vezes já aconteceu de eu matar uma planta porque eu matei afogada, É, né? Porque tem planta PT. que não pode botar água todo dia, tal. Aí você foi, aprendeu tudo, já conhece cada tipo de planta. Até hoje tem gente que liga para mim para perguntar. Gimena, Acho tu lindo, eu acho consegue? maravilhoso quem sabe mexer com Nessa planta. época do colaborativo, eu abri até um. Como é que eu chamava, meu Deus? Parece que era SOS. Era o SOS, alguma coisa assim, porque o pessoal deixava a planta já quase morta para eu Sim, ajeitar sim, para eu depois já pegar. fiz isso, eu já fiz UTI isso. das plantas. Era isso que eu Eu chamava. fiz isso uma vez, eu tinha um camarão amarelo, que é difícil de cuidar, não sei se tu conhece. E É, aí difícil. eu tinha dado ele para minha mãe e tal, mas eu não tinha muita destreza. Aí eu levei para um rapaz que ele tinha plantas, e aí ele, né, levantou o Pronto. bichinho, mas voltou para casa e não Ah, deu certo, eu infelizmente. chamava de UTI das plantas e o pessoal passava e deixava as plantas. Aí eu mudava a areia, sabe? Para dar uma vida. Ó, agora tu faz assim, ó. Bota ela assim, tu faz assado E e ensinava o pessoal a era como como fazer continuar. e entregava a mudinha já restabelecida, vamos dizer assim. Exato. E nesse meio tempo lá do colaborativo, eu vendia mais os jarrinhos. E aí eu levava jarrinho, era dessa altura e menorzinho. Fiquei lá, ainda reuni 16 artistas que eu conheci, foram aparecer do nada. Minha, Tudo da minha vida é muito natural. 16 artistas 16 artistas ficavam lá. Uma que nesse fazia colaborativo. era. E o Muita gente. colaborativo era um terraço com as 6 estantes, cada estante mais ou menos com 4 prateleiras. Uhum, Então o artista chegava lá, pagava um valor X e botava seu produto só naquela prateleira. sim. Então tinha a prateleira de Luciana, de Gimena, de Fulaninha, e era assim, uma do macramê,
uma do crochê, tinha uma menina que fazia bijuteria com pedras, aí tinha outra que vendia incensário, tinha outra que vendia velas, e foi o boca a boca, tudo Uhum, pelo Instagram, quer dizer, boca a boca assim, foi pelo Instagram, sim. porque eu postei que eu tinha aberto, então assim, bastou uma amiga minha fazer um macramê, ou se eu conheço fulaninha que faz isso, Ah, aí sim. fulaninha Aí tinha não sei quem, aí eu tem dizia, ó, muita fala com gente que trabalha na área de artesanato, né? Assim, isso, quem trabalha conhece muita gente exato. normalmente. Aí foi enchendo o teu espaço. Foram 16 pessoas. E a gente passou lá 1 ano e meio. Que massa. A gente só saiu de lá, e assim, era tipo uma cooperativa mesmo, todo mundo pagava, e era uma mesa grande que todo mundo produzia, Sim, todo que mundo junto produzindo. aquela que não estava bem hoje, eu animava, no outro dia era eu que não estava muito legal, aí Luciana animava, e era assim. E éramos Trabalhei só em equipe. mulheres. A Que gente maravilha, eu acho arrumou até uma pessoa incrível. para botar café na frente. Ela tinha uma máquina semi-industrial, me esqueci o nome dela, não sei se era Márcia. E a gente tomava 1 hora da tarde, num sol, café. Aí ficava na frente. Nordestino, né? Não tem pra É. onde correr. Aí a gente ficava lá conversando, minha filha, aí o pessoal na rua, que o muro era abaixo, passava e isso aí é o quê? Ué, desculpa, eu tenho nada a ver não, mas assim, é o quê? Vocês estão veneno? É o quê? Porque era muita mulher junta. Sim. E E quando junta chamava. muita gente, a gente sempre tem curiosidade de ver o Exato, que é aquilo, né? Estão dando alguma coisa ali? exato. E as meninas já começavam a fazer o crochê ali na frente mesmo, que tinha um jardinzinho, Uhum. um muro bem baixinho. Então, ó, é para vender, é. Ó, é curso que dá, isso aqui. Então, assim, foi criando a proporção. Mas aí, o pessoal que estava na casa, né, que eu subloquei esse espaço dentro dessa casa, eles pediram de volta. E aí se Desfez. desfez. Quando se desfez, aí o garagem afetiva foi para minha casa ainda. Hum, Não foram com todas, porque não dava, né, residência, todo dia não dava para ficar, mas a gente ainda ficou um pouquinho lá. Então, desde esse tempo para cá, pronto, aí foi quando eu desenvolvi todas as minhas artes. De eu ir para da cerâmica, eu inventei, porque eu fazia muita feira. Aí você já pintava a folhinha É, pronto. no jarrinho de barro. Que já fui Aí, aprimorando, né? Já saí dali daquele colaborativo bem melhor pintando. como foi que começou a pintar? Que você não Pronto. sabia desenhar uma folhinha. Como é que começou a despertar realmente o Quando talento, né? Que de você pintar mesmo, reconheceu, né? assim, poxa, eu tenho talento. Quando a gente recebeu a notícia que ia fechar, eu acho que tinha uns 15 dias, 20 dias, que eu tinha pintado um prato nessas idas de comprar o jarro. Eu vi um prato lá, nessa loja onde eu comprava, né? E ele disse: vou me desse prato. Vai. Mas a minha intenção era comprar o prato para botar o jarro em cima só, um Sim, apoio. sim. Mas quando eu cheguei na minha casa, comprei o Era prato, para fazer uma venda casada. O era prato só com para a jarrinho em pessoa não sair com cima. o jarro assim, na Sim. mão. Aí eu fui pintar esse prato. Eu não me lembro se eu pintei realmente, se foi no meu colaborativo, no Garagem Afetiva, ou se foi na minha casa, mas eu pintei e saiu um desenho belíssimo. E esse desenho eram as folhas, mas assim, eu parei assim do nada, comecei a pintar, desenhar assim, joguei umas cores e ficou lindo. É tanto que quando eu pintei, a dona dessa casa que eu tinha alugado, ela disse: é meu, porque o fundo Eita, é não, amarelo e eu quero. não deu nem tempo de tu, Nem porque fiquei de lembrança para mim. justamente eu imagino que quando você faz uma coisa assim, poxa, que você, é como se você Foi a tivesse primeira. descoberto, né? Assim, Exato. nossa, arrasei. Ah, isso eu vou guardar de Exato. lembrança. Não conseguiu guardar. E na realidade, eu pintei assim um dia antes, mostrei para o meu pai, e meu pai disse assim: eita, foi tu que pintou. Sei, não sei o quê. E levei para o colaborativo. Foi quando ela viu que eu estava finalizando e comprou. Mas aí ela comprou o pratinho com o Só o jarrinho, só. prato, só o prato. E aí ela disse: eu quero pendurar. Aí eu fui, botei ainda um aramezinho atrás, tudinho, amarrei, e ela pendurou lá na varanda dela, que ela disse que era louca por amarelo. Sim, E eu o também fundo era sou amarelo. amarela. Pronto, era um amarelo bem bonito mesmo. Daí, aí depois de uns 20 dias, o colaborativo acabou. E eu disse: rapaz, vou comprar mais prato para pintar, para testar, né, para ver como o que que vai ser. E aí lá, né, na minha casa, com essa minha amiga Amanda Puma, ela já pintava muito bem. E ela foi me dando uns toques. Olha, puxa para cá. Olha, tu pode fazer assim, aí tu pode misturar assim. Tu pode botar textura, tu pode fazer. Então, assim, foi despertando muito o meu olhar também. Também graças muito a ela. Eu percebo que você também tem esse olhar, tanto de detalhe, né? Você é detalhista, é caprichosa e tem
a curiosidade e o ímpeto realmente de fazer, de executar, Exato. né? Não fica só pensando, mas Não, será nunca. que devo? Não, sei o quê. Você vai lá e faz. Der Porque certo, se a deu. Se gente. não der, também eu tentei. Eu prefiro fazer do que depois ficar, eita, e se eu tivesse? Uhum. Eita. Então, nesse período do prato, eu já comecei a fazer feiras. Eu ia para Eita, muita feira, exposições, e foi quando eu comecei a vender bem. nessa época você só vendia pratos ou você Só. uniu os jarrinhos com os pratos? Quando eu estava no colégio, eu só vendia prato, nem estava mais pegando jarro. Mas quando eu fui para a feira, eu senti a necessidade de voltar com jarros. Sim, Mas eu já pegava jarro grande, sabe? Já tinha um jarrinho já maior, já não era só aquele jarrinho pequeno que eu trabalhava. Porque entendi. para ir para a feira tinha que levar a diversidade, né? Isso. E aí eu levava prato, levava jarro, já estava pegando moringa, já estava pintando umas pinhas. Foi assim, do Já nada. estava aí, cheio de. Eu nem senti dizer assim, foi que dia, não. De repente, me dê esse aí para testar, me dê esse também assim, me dê aqui. E eu pintava e levava para as feiras, pintava e levava para as feiras. E, Passei des- 2 anos fazendo isso. e assim, desde que você começou a levar para as feiras, não voltava Isso, com nada para casa. muito pouco, muito pouco. Esse aqui é da época? Pronto, esse aí foi um dos primeiros, eram uns caracóis que eu botei o nome, que era para colocar na parede, né? Uhum. Então É você assim que comprava fica, né? vários, você comprava vários e preenchia, fazia o seu caminho, entendeu? Sei. Foi uma das peças que eu vendi bastante e consegui ficar para de lembrança, né? Esse guardou para. Isso eu consegui guardar. Pronto. Mas eu já levava muita coisa, mas o que me aí depois da cerâmica era muito peso, porque eu tinha que ir sozinha para as feiras, eu arrumava tudo no carro, desarrumava para botar na feira, Ainda tem depois que tomar muito arrumava cuidado para não para não quebrar. quebrar. Tem Tudo que cerâmica. embalar, né? Com muito cuidado. E aí eu disse, meu Deus, o que? Eu tô cansada. Foi 2 anos de muitas feiras que eu fiz. Feira aqui em Recife, eu acho que tem nenhuma que eu não fiz. Fiz Mas isso é muitas. bom, né? Porque Foi uma seu, bagagem seu boa. trabalho Muita vai gente ficando me conheceu. reconhecido. Exato. E aí, assim, como você usava o Instagram, usa, né, ainda, mas naquela época, isso também te despertava para outras pessoas que gostavam de arte, né, e que moravam Isso, em outros estados. Então, isso. E aí eu fui ganhando essa proporção, mas chegou um tempo que eu cansei, assim, né, esse trabalho de pega, bota no carro, bota lá. E aí eu disse, eu parei assim, eu me lembro como fosse hoje, eu parei e disse, eu tenho que bolar. A cabeça de publicidade, né, de publicitário, eu acho, né, eu tenho que bolar alguma coisa que eu consiga mais fácil para manusear, para eu uhum, levar para os locais, porque cada vez eu queria fazer mais feira, mas um foi ficando cansaço. cansativo, né? E aí foi quando eu disse, rapaz, eu vou para Madeira, porque na Madeira tem um serralheiro ali que eu já conheço, ele já vai cortar para mim. Mas madeira, não, assim, na minha cabeça seria mais pesado, vamos dizer assim, É, para deslocamento, enfim. só que eram uns quadradinhos, tipo esse. Pega esse, exato. Esse daí Ah, sim, é uns ótimo. quadradinhos de pallet que eu conseguia empilhar numa caixa vários e levava só a Eu caixa. pensei que esse era a tela. Tá Eu olhei, eu vendo? pensei que Quem era. vê de longe parece, né? Parece. E aí foi um sucesso Lembra essas do rolê. plaquinhas. Então o pessoal comprava o trio, eu fazia as plaquinhas, aí veio desenho da botânica, né, que era das folhas, tudo. Mas aí o pessoal já veio me pedindo coisas de Olinda, porque eu já frequentava muito Olinda. Sim, eu ia perguntar de onde, como que Olinda foi parar nas suas pinturas, porque, né, lá no início eram umas folhinhas, ficou ali voltado mais para a arte botânica, Isso. né? E como foi que Olinda foi parar nas suas Eu pinturas? não gosto de Olinda, né? Nem eu, Não nem sou eu. muito É uma fã, né? cidade que eu nem, né, eu moro lá porque é o jeito. É, a Olinda eu vivo ali 24 horas. E justamente depois da perda da minha mãe, eu comecei a frequentar muito com outros olhares, Sim. né? Não só de festa, mas com outros olhares mesmo. E aí fiquei muito marcada. Gimena, tu vive nas Olindas, Gimena tá na ladeira, Gimena não sei o quê. E ao mesmo tempo, por causa da minha arte, eu fui conhecendo vários artistas, Artistas. entendeu? Ah, tu é É, porque em Gimena, Olinda tem muito artista, né? exato. E o pessoal lá é muito É muito acolhedor de chegar receptivo. um artista novo, ó, vem aqui, ó, fulaninho. Talvez tu bota tuas peças ali, vão para ali. Então, assim, me acolheram muito bem, É, você muito. já não conhecia pouca gente também, né? Pouquíssima, era. E aí, quando chegou com essa pegada Exato. de arte, Na arte eu conhecia pouca,
pouca gente. Mas eu conhecia muita gente que já rodava lá em cima, né? Não, mas quando eu De... digo assim, o fato de você ser bastante conhecida, né? Sim, Mesmo não estando no meio artístico, isso te proporcionou, né? Porque como você conhecia exato, muita exato. gente conhecia outras pessoas que Me ajudou foram fazendo a bastante. ponte, né? E aí, com essas plaquinhas, que foi a minha sacada na época, era mais fácil para eu levar para qualquer lugar. Então, eu fazia feira. Então, comecei a pensar, eu quero botar em outros lugares, porque eu conseguia produzir mais. O menino já cortava para mim, eu só tinha que botar a alcinha e pintar. Tudo bem, trabalhoso pintar mas assim, era mais fácil para levar para os cantos. Sim. E eu comecei atrás de colaborativos lá de cima das ladeiras. E eu comecei a botar em vários lugares lá em cima. Essas alcinhas você que colocava Eu também. comprava, fazia tudo, eu colocava, fazia tudo. E aí fui para restaurante, para vários restaurantes lá em cima, fui para outros colaborativos que existem lá em cima, até hoje Uhum, também. Todos que eu botava ainda existem. Então tem lugares lá em cima que você ainda acha minhas peças que eu coloco. sim. Não estou em todos, porque hoje eu não consigo assim dar conta de muitos Atender, né? lugares, não tem como. A vida corrida. Crescendo, né? Tá É. crescendo. Aí eu fiquei nos primeiros que eu comecei. E aí depois, assim, para não ficar só na madeira, vamos pensar de novo, Jimena, o que, que você pode, né, acrescentar para não ficar só com plaquinha, porque tem uma hora que vai enjoar. E aí eu enjoo mesmo de estar fazendo sempre naquela mesma superfície, que gosto de novidades. Uhum. E aí foi quando veio a tela. Aí então a tela já era. Ficou até uma coisa mais, vamos dizer assim, como a gente diz, mais chique, porque era uma tela, e aí botava uma moldura, então assim, deu outra proposta, como fosse outra etapa. Sim. Saiu deu Os artistas, eles têm, né, as fases. isso. Entendi. Aí veio a outra fase, né? Então assim, saiu da plaquinha, que era uma coisa assim mais bem artesanal, vamos dizer assim, mesmo com os mesmos desenhos, quando eu botava numa tela que moldurava, botava até um vidro, já dava outro patamar. Uhum. A, a, aquela arte que eu estava desenvolvendo. E despertou em outros lugares, um restaurante mais chiquezinho lá em cima, para botar uma indicação. Então, assim, já foi um passo que eu Já dei. um degrau a A mais, mais. exatamente. E aí eu passei um bom tempinho, e aí eu fui para a tela Essa aqui é a painel. tela, né? É uma tela, mas é chamada painel, porque ela é mais grossinha aqui do lado, ela tem uma largura. A tela mesmo é Entendi. metade dela. Ah, sei. Já E vi essa daí, delas. quando você encaixa na parede, ela já fica moldurada, já fica Sim. certinho, né? E aí foi minha última peça, depois da tela, eu vim para a do painel, porque a do painel agrega muito mais valor, fica muito mais organizado. E eu não conhecia a tela painel. E quem me indicou a tela painel foi Caio Lenda, que é um grande artista que abre portas para todo mundo que está começando. Ele estava na FENEARTE ano passado, bombou, esse ano vai estar de novo. O cara é genial, ele pinta muita coisa de Olinda, ele tem um forte muito grande de Laúça, Uhum. ele pinta muito. E aí eu pedi a ele um Umas tipo de dicas? tela, Ah. exato, umas dicas de tipo de tela, e ele mostrou o painel, que eu não conhecia. E aí, ou se eu tinha visto, eu não Hum. me recordo, mas eu me lembro com ele só. E aí ele me indicou a pessoa que ele pegava, que ele mandava Uhum. fazer, que é um senhor que faz manualmente tudinho. E eu tô com esse senhor até hoje fazendo nessa tela. E aí eu não queria só pintar. Uhum. E aí foi quando eu inventei de novo essa arte texturizada. Que essa arte Sim. texturizada aqui Essa aqui eu sei que ganhou praticamente o nosso estado. foi, essa Essa fez arte muito sucesso no foi. carnaval. É, eu acredito que muita gente viu, muita gente comprou, né? E ainda está fazendo sucesso por aí. Tem uma história ainda sobre essa tela, né? Isso. Para quem, né? As pessoas podem fazer assim uma comparação, né? Assim com o teu vestido. Exato, era isso que eu ia dizer. Porque essa tela daí, por isso que eu trouxe até ela, tinha várias outras para trazer, mas eu quis trazer ela, porque ela foi, assim, mais uma vez, uma reinvenção minha, né? Uhum. De ter que mudar, já estava, vamos dizer, enjoada do que eu estava fazendo, ter que achar alguma coisa diferente. E aí foi essa arte texturizada, que, para quem não sabe, é uma arte que eu coloro
o papel separadamente, um tipo de papel separadamente, cores diferentes, cada um separado, né? Uhum. E aí eu faço esse processo do papel, e aí eu vou com a pinça e vou colocando papelzinho por papelzinho para criar essa imagem. Então eu posso criar qualquer coisa. Realmente você é uma artista, minha amiga, porque É trabalhoso, mas quando eu começo, eu termino assim, eita, acabou. deve ser bem terapêutico também, Demais. né? Mas E aí, assim, um artista viu, é incrível, é lindo. e essa artista que é daqui de Pernambuco viu, aí comprou essa minha arte, a gente fez um contrato e aí foi vendida a arte para essa artista e ela enviou para São Paulo e ela fez sei quantos metros, 300, 400 metros aí de tecido e lançou uma Uma coleção, coleção, que né? é justamente esse vestido aqui que eu tô, que tem esse vestido, Que é tem apenas vários. uma das peças, né? É, Tem outros que ela fez uma modelos. coleção. Ela fez acho que uns 4 modelos de vestidos, camisa, kimono, e assim, tomou uma proporção enorme, que vamos dizer, a governadora de Pernambuco Eu usou, vi, João Paulo, ex-prefeito, eu vi, o usou, anfitrião de o Pernambuco usou, eu anfitrião, vi muita gente exato. com a estampa da E tua tela. exato, e cada vez que alguém tirava, muitas amigas minhas compraram, muita gente assim. Então, assim, toda vez que alguém via, alguém batia, mandava foto para mim, me Mas marcava. ficou incrível, ficou Aí foi lindo. assim, um marco muito belo para mim e que abriu muitas portas, Que bom e né. que venham outros, né, porque essa mente inquieta não para. Não, Carnaval que vem é, tem mais, se Deus quiser. e Mas, assim, me fala um pouquinho de como é viver de arte, né, porque a gente sabe que no nosso país, infelizmente, a arte nem sempre é valorizada como deveria. Como é que você vê isso e o que é que você para você, assim, existe instabilidade ou para você, até hoje, tranquilo? olha, não é fácil viver só de arte, você tem que amar muito primeiro, né. Só que só amor não enche, né, não paga conta, nada, né. Isso, Então, justamente. enfim, é um trabalho que eu faço, assim, que dá para você viver, né, você tem que se planejar muito bem. Mas, assim, a minha renda hoje não é só da arte, né, eu também não vou mentir, não é só da arte, mas para quando eu comecei para o que eu estou hoje, é uma evolução muito grande, que eu já consigo dar uma bela respirada. Uhum. Mas é por quê? Porque eu faço todo um trabalho, tanto do meu intelectual, de pensar como aquela peça vai surgir, até chegar na casa de Luciana, que Luciana comprou aquela peça. Então, assim, eu penso em como eu vou executar, como eu vou expor na internet. Eu faço todo a campanha, vamos dizer assim, nos stories. Eu falo, eu mostro o processo, eu gravo. É uma coisa incessante Uhum. Eu para vejo seus chegar stories, eu sei o e quanto você é, realmente tá ali porque todo dia. porque infelizmente, muita gente até diz isso, infelizmente não é só fazer arte. Você tem que fazer e tem que aparecer hoje em dia. Você não consegue, eu dentro da minha casa, fazer minha arte e ali alguém comprar ou uma loja, o que for. É Você tem que verdade. ser, tem que aparecer. É um clichê, mas quem não é visto não é Mas não é lembrado. lembrado. Infelizmente, você pode ter o seu dom tudinho, mas hoje em dia, se você não agrega a internet, se você não faz o seu marketing, vamos dizer assim, você não consegue ter um faturamento como você quer. Porque eu nem gosto de falar muito de faturamento, porque a arte é muito amor. O artista, ele quer vender, mas é muito sentimental. Minhas artes mesmo, assim, são muito sentimentais. Assim. É, eu nem gosto de dizer, ó, se você levar uma, é 10. Você levar duas, eu faço tanto. Não existe isso. Para mim, não existe. Então, assim, Uhum. eu já dei até desconto, porque eu vi que aquela pessoa brilhou os olhos e disse, pô, você vai ficar tão bonito esse com esse. E aí, se uma plaquinha menor, não sei o que, eu disse, pronto, é sua, leve, vá. Eu prefiro É, até dar do que estar negociando. eu entendo, eu imagino que deva, né, aquece o coração quando É. alguém gosta, né, do que a gente faz. Muito bonito. E se você tivesse um conselho para dar para alguém que trabalha com artesanato, gosta de artesanato, com arte de alguma forma, mas que por algum motivo ainda acha que, né, fica aquele si, e Sim. se, o que você diria para essa pessoa? Aí, comece ontem. Comece ontem. Não espere nada ficar 100% ou cair do céu, que não acontece nenhum dos dois. Comece a fazer ali, ó. Ai, não tenho dinheiro para comprar tela, não tenho dinheiro para comprar tinta. Compre da tela mais baratinha. Compre com a tinta mais barata, aquele pincelzinho.
vá tendo ideias. Hoje em dia a internet é um mar gigantesco de ideias. E de oportunidades também. Então, se inspire, veja fotos, e você vai começando a ler de pouquinho, e aí depois vai sentir a necessidade de mudar algum material. Alguém que gostou, você já começa a aprimorar. Não deixe o tempo passar, porque passou, É não verdade. tem como voltar É. atrás. É a única coisa que não tem como voltar atrás, né? O tempo É. não tem como. Tudo que eu fiz até hoje, eu nunca deixei passar a oportunidade. Estou agora com a oportunidade, que Lu sabe qual é a oportunidade que está aí. Estão chegando novas, né? Novas Exato. oportunidades, novas Quem ideias. sabe rola até um podcastzinho, né? Sim, Em um lugar novo aí, quem sabe, né? Próximos capítulos. Porque a mente é muito inquieta da pessoa criativa, Exato. publicitária, empreendedora, empresária. Então, Nada. assim, né, não é se. Eu já falei isso aqui, eu já projetei tudinho lá, já começa a mentir. Tem que ter projeção e Então, não planejamento, né, deixa para dar aí. certo. Lógico que tem que ter exatamente o planejamento, né, tudo certinho para não ter problema, mas pensou, bota no papel e tem que botar para frente. Não bota na gaveta o papel. Olha aí, gente. A mensagem, a dica de quem viveu, né, e está aqui para contar a história. Gente, essa foi Jimena Ferraz, do nosso podcast. E eu quero agradecer muito pela sua participação, né? Um prazer ter você aqui. Eu espero que você volte mais vezes para a gente conversar sobre as novidades que vem por aí. Mulher. Olha, eu quero te agradecer imensamente de coração. É uma novidade para mim estar em podcast. Ainda foi com uma grande amiga minha. Te agradeço de coração essa força. E é isso, eu quero dizer só o seguinte, assim, que a arte tem um poder de mudar a vida de qualquer pessoa. A arte salva. Eu estou Que aqui mensagem linda. para mostrar para vocês que a arte salva. Da onde eu comecei, como eu estava, até hoje, eu digo a você, a arte salva e salva mesmo. Cores da vida de todo mundo. E com essa mensagem linda, a gente finaliza por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.